Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal aqui no Facebook, boa noite ao pessoal do Instagram. Estamos iniciando mais uma live nesta quinta-feira maravilhosa, com o tema também empoderador, hierarquia. Uma das leis sistêmicas criadas por Bert Hellinger. A importância da hierarquia na nossa vida. Você sabe qual é o seu lugar na sua família? Você respeita a hierarquia? Boa noite a todos. Gratidão. Oi, Ruth. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda a mais uma live. Gratidão. Boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Gratidão a todos. A hierarquia na visão sistêmica. E a hierarquia se aplica somente à família? É essa conversa que nós teremos hoje, ampliando os nossos conhecimentos, as nossas oportunidades de um novo olhar para a vida. Um novo olhar para a nossa existência, né? Só alguns minutinhos, as pessoas estão entrando, e assim a gente inicia rapidamente. Ao pessoal que está aí no Instagram, a minha gratidão, a todos que participam, comentam, colocam as suas questões, para que essa live fique cada vez mais interativa. A gente possa, dentro de todo esse processo que eu escolhi, né? Compartilhar com vocês essas lives, é uma gratidão imensa. E quando vocês comentam e compartilham, podemos agregar a muito mais pessoas. Aí nós temos um alcance maior, posso trabalhar mais pontual na questão, como já foi feito várias vezes, e trazer para todos esse conhecimento e essa vivência. Hierarquia é o tema de hoje, e ela faz parte das ordens do amor. São 3 as ordens do amor: hierarquia, pertencimento e o equilíbrio. Quem veio primeiro? Quem chegou primeiro? Esse é o respeito que todos nós devemos ter para os que vieram primeiro. Dentro do nosso sistema familiar, quem veio primeiro? Papai e mamãe. Depois nós temos todos os homens e todas as mulheres da nossa ancestralidade. Nós chegamos por último. Então, a quem nós devemos esse respeito, essa honra, e realmente, como diz Bert, dizia, né? E deixou essa coletânea de livros maravilhosos, encostar o queixinho no peito e honrar todos eles. Muitas vezes nós trabalhamos com pessoas que na alma se acham maiores do que seus próprios pais.
E a queixa principal é: não consigo ter sucesso na minha vida. Ao aprofundar com o cliente, ao fazer as questões, as perguntas, os questionamentos, o que vem à baila? A minha dificuldade em lidar com a minha mãe, a minha dificuldade em lidar com o meu pai. Eles não entendem que eu estudei e não querem aceitar que eu dê palpites nas coisas dele. Como você vai ter sucesso, prosperidade, abundância, se você não tem respeito pela ordem, pela hierarquia? Você não respeita quem veio primeiro. Quem é o grande e você será sempre o pequeno. O filho é sempre o pequeno. A extensão desse desequilíbrio na questão emocional e física, consequentemente, é muito grande. Ela é extremamente grande. Inicia-se por não ter sucesso. Oi, Silvia, boa noite. Seja bem-vinda, minha linda. Nossa, quantas pessoas maravilhosas nós temos aqui hoje. Gratidão a esse povo todo, né? O pessoal do Instagram também, a minha gratidão é enorme. E aí? As consequências de eu não reconhecimento e inversão dessa ordem sistêmica. Quando eu inverto a ordem e a questão hierárquica, eu não respeito a hierarquia, não respeito quem veio primeiro, está fadado a dores, sofrimentos e a falta de sucesso. Isso é só na família? Não. Oi, Lília, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Isso não é só na questão familiar, dentro do sistema familiar. A questão hierárquica vai para a empresa também. Vai para os relacionamentos. Eu não consigo ter um bom relacionamento com o companheiro atual. Interessante, né? Nós temos que olhar também para os que vieram antes. Todos os relacionamentos, os que chegaram primeiro. Os que chegaram primeiro. A gente já teve aqui exercício, nós fizemos exercícios sistêmicos com as cadeiras, que a fila é enorme e todos foram incluídos. Nenhum pode ser excluído do nosso coração, para que este relacionamento atual tenha sucesso,
necessário se faz honrar e agradecer todos os relacionamentos anteriores, todos que vieram primeiro, para que o atual tenha sucesso, para você conseguir um ótimo namorado, uma pessoa, um companheiro ideal, a pessoa maravilhosa que você almeja. É o momento de olhar para quê? Para todos os relacionamentos anteriores. É uma questão de hierarquia. Quem veio primeiro? Quando nós olhamos para a questão da separação, é muito importante a dinâmica que se apresenta. Há uma separação, ambos resolvem construir com todo direito uma nova família. A companheira aqui e o companheiro aqui, os novos companheiros, se não honrarem os que ficaram, que chegaram primeiro, esta união aqui não tem sucesso. Se houver críticas e julgamentos nesta união aqui, os próprios filhos entram num processo sistêmico de revolta. Eu não gosto quando minha mãe fala dessa forma do meu pai. Eu não aceito quando meu pai fala dessa forma com a minha mãe, da minha mãe, referente à minha mãe. E na alma os filhos começam a fazer o quê? A se afastarem. A se afastarem. Porque eles entendem e compreendem que eles são frutos deste óvulo e deste espermatozoide. E eu não gosto quando essas falas. E para este relacionamento ter sucesso, eu tenho que sair do quê? Da crítica e julgamento que eu faço para os relacionamentos anteriores. Sair da crítica e julgamento aos relacionamentos anteriores. Aí esse relacionamento tem toda a chance do mundo para ser bem-sucedido. Quando você vai para o sistema empresarial, também é a mesma coisa. Se respeita quem chegou primeiro. Se respeita quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro? Quem teve o sonho dessa empresa? Quem foi o primeiro nessa empresa? Quem foi o primeiro gerente dessa empresa? O primeiro encarregado? A primeira diretora dessa escola? Quando nós não olhamos para os que vieram primeiro, que chegaram primeiro dentro da empresa, o sistema vai cobrar. De uma forma ou de outra, o sistema irá cobrar. E como ele cobra? O não desenvolvimento da empresa. Alguém desse movimento acaba adoecendo, a empresa não expande,
E muitas vezes, em várias constelações, quando foi feita a constelação de empresas, muitas delas tiveram que fechar suas portas, pelo não reconhecimento de quem veio primeiro. Um outro ponto importante é a empresa A criou-se com a empresa a empresa B, C e D. Eu olho para a empresa B, C e D, invisto nela com o dinheiro da empresa A e não olho para a empresa A. Vocês acham que essas empresas aqui terão sucesso? Em várias constelações a gente verificou e foi testado no campo as possibilidades da empresa B, C e D permanecer. E elas não permanecem. No campo elas caem. E na vida real, não só energeticamente, mas materialmente, elas não têm força para seguir. Necessário se faz essa honra para essa empresa, primeiro. Para que as outras tenham o sucesso necessário. Deixa eu só ver uma colocação aqui. Só um minutinho, meus amores. Então, numa separação, o filho resolve ficar com a mãe ou com o pai. Como é isso dentro da hierarquia? Quando na separação o filho resolve ou fica com a mãe ou fica com o pai, essa é uma escolha desse filho. E essa escolha respeita-se. O que não deve, o que não é oportuno, o que é disfuncional, é quando nessa separação esse filho fica ou com o pai ou com a mãe. Ambos resolvem construir uma nova família, como eu disse logo no início, com todo o direito que eles têm. E em determinado momento, ele fica com a mãe e ela faz o quê? Críticas a esse homem, que é o pai desse jovem. Esse jovem não permite que essas coisas ocorram. Na alma ele pode até ouvir, mas na alma ele não quer. Se ele vai visitar o pai faz as críticas para a mãe. E ele diz, não, eu não quero ouvir isso. Então, entende e compreenda que esse filho tem o direito de vir escolher, ficar com o pai ou com a mãe. Isso se ele for maior de 7, 8, 10 anos. Porque o direito, na legislação, no direito de família, essa criança fica com a mãe. No direito de família, essa criança fica com a mãe. Se ela tem condições, ela fica com a mãe. E ao pai cabe a pensão. O que eu me refiro aqui não é a escolha que essa criança vai fazer, ou a questão do direito de família, que é da mãe. O que eu me refiro aqui é uma questão de respeito à hierarquia.
que essa mãe pode construir uma nova família, um novo sistema familiar, esse pai a mesma coisa, mas que ambos, o parceiro de ambos, tem que olhar com amor para o que veio primeiro e que abriu mão para que esta união pudesse ter sucesso. Esse filho é pequeno na história. O filho é o pequeno na história. Ele não tem nada de colocar um narizinho aí no meio e sim seguir com a vida dele. Ele é o pequeno nessa história. O que ele não aceita na alma é a crítica que parte, muitas vezes, do pai para a mãe e a crítica da mãe para o pai. Não sei se eu fiz me entender, mas aí a gente já entrou até no direito de família, né? É bom essas coisas. Eu amo. Eu amo essas coisas. A questão da hierarquia também tem entre irmãos. Olha que bonito. Quem veio primeiro? Qual é o seu lugar nesse sistema familiar? Qual o seu lugar dentro desse sistema familiar? São 5 irmãos. Qual o seu lugar? Você é o primeiro? Você é o segundo? Ou você é o quinto? Em determinado momento, você observa e descobre que você não é o 4 e nem o 5º. Você é o 6º ou 7º filho. Quando a gente diz isso, às vezes as pessoas se assustam. Sim. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, também é uma grande oportunidade para olharmos para esse sistema, entender e compreender em qual lugar eu me coloco também. Será que aqui no meio não houve algum aborto? Será que aqui não tem um momento que houve o quê? Um olho cego que a gente chama? Ou seja, quando eram gêmeos, um só permanece e o outro não? Então, essa família não tem 5 filhos. Ela tem 7. E o que nós fazemos? Incluímos todos. Todos fazem parte desse sistema familiar. E aí todos os filhos podem ter o sucesso necessário, a prosperidade necessária. Necessária não, né? Que se requer. Eu acho que é melhor a palavra. Essa necessária, nós vamos para a escassez, e vamos para uma imposição e vamos mais leve, né? É para a prosperidade e abundância que se requer. Então, como é complexo e ao mesmo tempo fácil, quando nós olhamos pelo olhar sistêmico todo esse sistema familiar
e fazemos a inclusão de todos eles. Eu gosto muito, quando eu olho a questão de hierarquia, e trago como referência de luz, de prosperidade, de abundância, porque está fixo nas paredes de todas as lojas, é a Padaria Real, de Sorocaba. Quando você entra na Padaria Real, de Sorocaba, o que você vislumbra na parede, logo de início, para que todos possam ver um quadro realmente de destaque, em ponto de destaque. O pai e a mãe de todos os filhos, de todos os proprietários atuais, de todos os netos e bisnetos que hoje tocam a padaria. Aí um questionamento muito grande, nossa, eles têm um sucesso conhecido já nacionalmente, até internacional. Sim, pelo respeito que eles têm ao casal, pai e mãe, e atualmente eles colocaram, já faz um tempo, a foto do que faleceu junto com o papai e a mamãe. Então é muito importante, não só no sistema familiar, mas no sistema empresarial, esse olhar com profundidade para a questão hierárquica. Alguns desafios nessa tramitação hierárquica podem ocorrer também. E aqui uma questão. Deixa eu dar uma... Que bonito. A Cláudia Maria esteve, quando nós, como filhos, não temos conhecimento da existência de possíveis irmãos fora do casamento e não os incluímos, isso pode nos afetar? É exatamente por essa razão, Cláudia, que as constelações familiares e todo o trabalho sistêmico nos traz profundo conhecimento e saltos internos para agregar tudo isso. Quando essas questões vêm para mim, a primeira pergunta que eu faço é: você tem conhecimento? A pessoa diz não. Você tem a oportunidade de ter a mamãe viva ou o papai vivo, poder conversar com eles a esse respeito? Não, eu não tenho mais. Aí o que a gente faz? Na dúvida, um exercício sistêmico onde eu incluo no meu coração todos aqueles que não puderam permanecer. Todos aqueles que não puderam permanecer. Nesse momento eu não escolho, ou eu não tenho o conhecimento necessário, eu não tenho a fonte necessária para trazer essa informação com mais detalhes. E o sistema diz, uma constelação pode mostrar que houve realmente um aborto dentro desse sistema familiar,
entre o primeiro e o segundo, e não há a mamãe para fazer essa confirmação e nem o papai mais. O que fazemos? Incluímos todos no nosso coração. É a solução mais viável, mais correta neste momento. Quando você tem a mamãe ou o papai para que possa esclarecer essas dúvidas, não tem problema nenhum. Há 15 dias, nós fizemos aqui no espaço uma constelação com bonecos. E um dos bonecos foi exatamente para onde a mãe foi para uma criança. E ela não olhava o campo. Sua mãe é viva? Não. Houve algum aborto? Entre eu e o outro irmão, existe uma conversa no ar que um irmão não permaneceu. Houve um aborto, foi um aborto espontâneo, mas ninguém tocava nesse assunto. Era um assunto proibido. Proibido. Né? Não tenha dúvida. Então, o que fazemos? Incluímos com as falas sistêmicas no nosso coração e ele pertence. E o movimento que se desenvolveu depois no campo foi maravilhoso. Uma outra foi que a primeira filha não pôde permanecer, a segunda filha não pôde permanecer e veio com sérios problemas de saúde. E havia um comentário familiar de uma tentativa de aborto. E essa criança permaneceu por 24 horas. Depois de um tempo, veio um outro filho, uma outra filha. E essa, ao trabalhar com ela, com grandes questões emocionais, questões físicas, trazia no seu corpo dores profundas e questões seríssimas. Porque na alma ela dizia, inclusive ela expressou verbalmente, né? Eu tenho para mim que eu sou fruto de tabelinha. Olha só a colocação. E eu sei que eu não sou a quarta filha, eu sou a quinta. Porque eu tenho uma irmã que ninguém também pode falar. E é uma paira no ar uma questão provável de tentativa de aborto, que não se consumou, essa criança veio e logo faleceu. Então, o que trazia a ela é saber realmente qual era a equia, qual a sua posição dentro desse sistema familiar, como ela se colocaria, qual é a ordem sistêmica que se apresentava, incluir o que não pôde permanecer, sentir que faz parte, que tudo faz parte, que tudo pertence. E fica mais leve, fica mais tranquilo esse movimento. E aí podemos ir para a vida com mais desenvoltura. Gratidão, gente, por vocês fazerem as perguntas. É muito importante.
Você realmente respeita a questão hierárquica? Eu vou colocar 8 pontos e a gente vai discutir em cima deles, se isso fizer sentido, né? Mas antes, deixa eu só falar algo para vocês. Normalmente, quando os pais chegam a uma certa idade, isso foi um exemplo claro vivido aqui, em que os filhos se avoram em tirá-lo da casa. Você não pode mais ficar nessa casa porque você não dá conta de você. Esse é um movimento que ocorre de profunda ruptura desse ser sem questionar. Ele se sente arrancado do seu local, da onde construiu, da onde tem os amigos, e tem os vizinhos, tem as suas coisas, tem o seu modo vivente. E esses filhos, se colocam numa postura maior. Temos muitos casos da necessidade desse pai ou dessa mãe ser colocado num lar de idoso, pessoas que tenham todo o cuidado, que tenham todo o carinho, que tenham toda a atenção e o respeito. Através de médicos, psicólogos, questão social, mas antes se requer uma conversa muito importante com essa pessoa, com esse pai ou com essa mãe, para que a gente não interfira em algo tão profundo, que é uma questão hierárquica, de respeito mesmo, e se coloque numa postura maior. E esse é um desafio deste século, esse é um desafio que nós estamos vivendo atualmente. Não é uma suposição, é real. E tem que ser olhado, tratado com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho, porque eu costumo dizer, é uma linha muito tênue entre você querer ser o maior, arrogante, como eu costumo dizer, saindo da posição de filho. Então, esta é a posição de filho. É uma linha tênue para se colocar na posição maior e arrogante. Mas isso tem solução. Tem soluções enormes. E uma das soluções é essa: o diálogo, a conversa franca, leal, sincera, na postura do filho, uma postura adulta e não uma postura arrogante. Então, temos soluções. Este é um ponto que vivenciamos na sociedade moderna, no mundo em que vivemos, e que é praticamente corriqueiro esta situação.
tem solução dentro de uma conversa leal, de uma conversa sincera e de uma aceitação. Então, vamos lá. Ai, que bom. Gratidão, cara. Vamos, então, olhar para algumas questões. Primeiro, você olha com respeito para aqueles que vieram primeiro, para aqueles que vieram antes na família, ou fica apenas no julgamento de suas atitudes negativas? É aquilo que logo no início eu falei para vocês. É o filho que fez uma faculdade, pegou um diploma na mão, e o que ele faz? Tem vergonha dos pais, críticas e julgamento para os pais, e se acha o maior. Costuma intervir nas discussões entre seus pais? E tomar partido de um para o outro? Perceba se isso faz sentido dentro do seu coração. Eu tinha que defender a minha mãe, eu tinha que defender. Houve agressões? Não. Houve as discussões normais de todo casamento. E essa mulher escolheu esse homem. E esse homem escolheu essa mulher. Então, esse filho não tem que colocar o narizinho, como disse logo no início da live. Ele tem que respeitar a escolha do pai e da mãe. Ah, mas essa escolha me afeta. As brigas deles me afetam. Porque a minha mãe vem para mim e fala sobre o meu pai. E meu pai vem para mim e fala sobre minha mãe. Eu não sei o que fazer, qual atitude tomar. É simples essa atitude. Querido papai, querida mamãe, essa história não me pertence. Vocês são adultos o suficiente para resolver as suas questões. Vocês resolvem as suas questões. Me abençoe para poder seguir. Só isso que eu lhes peço. Só isso que eu lhes peço. Me abençoe para poder seguir. Vocês são grandes, vocês resolvem essas questões. Isso não me pertence. Essa é uma postura maravilhosa. É uma postura que faz assim, amplia. Eu deixo com eles o que é deles. Eu posso fluir, eu posso seguir, posso caminhar. Não preciso ficar ouvindo de ambos os lados. Né? Vejo meu pai ou minha mãe como mais fracos ou incapazes, a ponto de buscar e resolver seus problemas, mesmo quando não pedem. Né? Quantos casos a gente conseguiu trabalhar e trabalha aqui? Não, mas eles não conseguem resolver as situações. Eu que tenho que resolver. Eu que tenho que solucionar. Você explica, você orienta. Você está respeitando a questão hierárquica. Não está. Então, quando a gente coloca tudo isso, são pontos importantes que temos que olhar no nosso coração. Mas eu tenho que acolher meu pai e minha mãe pela idade que estão. Ótimo. Ótimo. Acolhe o papai, acolhe a mamãe, mas faz algo que é fundamental. Pelo menos
uma vez na semana, 2 ou 3, deita no colo deles. Deita no ombro e diz a eles: eu sou pequeno, vocês são grandes, né? Vocês são, ó, maravilhosos. Eu amo e respeito vocês. Vamos lá tomar um banho? Vamos comer uma sopinha? Então você faz o seu papel de acolher, mas na postura de filho, respeitando essa hierarquia, respeitando quem veio primeiro. E a chance de vida, de fluir, é tão grande, é tão grande, e é tão grande. Muitas vezes nós assumimos o papel do pai ou da mãe. Principalmente assumir o papel do pai. Por que eu tenho que assumir o papel do pai? Meu pai só vive viajando, meu pai só está na estrada, meus pais se separaram e eu tenho que ser o cuidador, aquele que provém a casa. Mas e seu pai? Quais são as condições financeiras desta mamãe? Por que você tem que prover a casa e ficar no lugar do papai? Quando nós invertemos essa ordem, você não tem a chance necessária para crescer. O universo está aqui, pronto, te dando tudo. E você fica grudadinha na mamãe, querendo substituir o papai. Ninguém pode fazer isso. O lugar dele permanece e é insubstituível. Respeita essa ordem. Respeita quem vem primeiro. Não inverte a ordem sistêmica. Não entra nessa postura de maior, que a vida consegue fluir. Não tem pergunta nenhuma, nem no Instagram, né? O pessoal está quietinho. Meus amores, com o tema de hoje, nós fechamos as 3 leis sistêmicas, as nossas lives. A hierarquia, o pertencimento e a ordem. Com muita amorosidade, nas próximas lives, provavelmente, outros temas virão, e se for importante, podemos trazer não só as ordens do amor, mas as ordens da ajuda, que são 5 as ordens de ajuda. E que, com certeza, nós nos incluímos em cada uma, em nosso cotidiano, tentando ser ajudadores, tentando ser as pessoas que só olham para as outras. Ah, mas eu cuido de todo mundo, menos de mim.
e é uma das leis fantásticas de ajuda, ordens de ajuda. Tá bom? A gente fica por aqui hoje, com muita gratidão no coração, pelas perguntas, pelas colocações, pela oportunidade que vocês nos dão de ir mais profundo, de trabalhar com mais profundidade, mais pontual, mais incisivo. E assim nós encerramos a nossa live de hoje. Tem alguma pergunta no Instagram? Não? Tem uma colocação. Fala, bora. A Tânia Mara está dizendo: como faço se aprendi tudo isso? Agora meus pais e meus irmãos já faleceram. Por isso, cuidei de todos, menos de mim. Sim. A hora de você cuidar de você, fazer o que você está fazendo com muita amorosidade, olhando para você, se cuidando. E uma grande, olha que colocação maravilhosa sua, agregando todos eles, estão aqui. Eu cuidei de todos, eu fui uma contribuição, cada um está em outro plano, seguiram, eu escolhi permanecer aqui, porque eu sei que eu sou uma contribuição neste momento para esse plano Terra. Posso fazer diferente de todos eles com amorosidade. Olha que bonito. Você me dá essa oportunidade, antes de encerrar a live, de fazer essa colocação. Gratidão imensa. Siga da mesma forma como que você está fazendo hoje. Olhando para você, se amando mais, se respeitando mais, se cuidando mais. Gratidão pela colocação. Beijos, meus amores, gratidão imensa e até terça-feira, na nossa live de envio de reiki. E na quinta-feira teremos a nossa live novamente, com outros temas. Beijos na alma, gratidão.